Eu queria lembrar vocês, então, o nosso objetivo aqui. A gente vai estar repassando o tema do livro. O tema dessa manhã nosso é comunhão, a comunhão. O que é comunhão? O que é comunhão cristã? Isso que nós vivemos aqui, isso que nós experimentamos como Igreja Batista do Redentor, é comunhão cristã? Essa é a pergunta que fica no ar. E a resposta nós vamos ver na palavra do Senhor. E o que o Bonhoeffer vai apresentar, e eu quis destacar isso como o primeiro bullet aí do nosso papel, da nossa folha, do nosso guia, é que, à luz da palavra, ele apresenta no livro diretrizes e regras que as Escrituras oferecem para a vida em comunhão sob a palavra. Aqui ele destaca que tipo de comunhão é essa, é uma vida de comunhão debaixo da palavra de Deus. E a própria palavra de Deus apresenta para a gente regras e diretrizes dessa vida em comunhão. Ou seja, quando nós saímos de nossas vidas e entramos numa comunidade juntos, com o objetivo de ser igreja, cada um de nós traz consigo seus pressupostos. Cada um de nós imagina o que é a igreja, com base em sua experiência anterior, com base em suas expectativas, com base naquilo que você acha que é o adequado para uma igreja. E é exatamente disso que o livro trata. O livro trata de apresentar diretrizes e regras a partir da Bíblia para a gente identificar o que é uma comunhão cristã. E aí eu destaquei 5 pontos. E eu queria ir passando com vocês e a gente vai conversando, ok? Primeiro ponto é a afirmação do autor. Ele começa o capítulo 1 no segundo parágrafo dizendo isso. Não é óbvio que a pessoa cristã viva entre cristãos. E aí? Vocês concordam? Discordam? Muito pelo contrário? Faz sentido para vocês o que Bonhoeffer vai dizer aí? Eu vou destacar. Normalmente o que está marcado entre aspas é porque eu transcrevi do livro e é a opinião do Bonhoeffer. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Eu vou lembrar um pouquinho do contexto do Bonhoeffer, de quando ele escreveu esse livro, e aí vai jogar um pouquinho de luz em cima disso que você falou. Guarda o que você falou no sentido do aspecto missional e a gente viver como igreja, entre cristãos, certo? Que normalmente é isso que nós temos na cabeça, certo? Normalmente a gente olha uma coisa e outra. Bonhoeffer, quando escreveu esse livro, foi no ano de 38, ele estava de férias na casa da sua irmã gêmea. E é importante a gente entender que ele escreveu isso depois de experimentar num seminário onde ele dava aula, um seminário clandestino na época, lembrando que ele estava dentro de um contexto de perseguição ao evangelho pelos nazistas. Ele estava inserido nesse contexto, havia um seminário clandestino. E Bonhoeffer, então, ele ficou quase 3 anos dirigindo um seminário clandestino. E nesse contexto do seminário, onde eles estavam ali em reclusão, ele experimentou uma vida muito intensa de comunhão, compartilhando a vida espiritual com todos os alunos, ok? Diante da perseguição do nazismo. Então a gente precisa entender que o livro que a gente tem em mãos aqui, ele é fruto da experiência dele durante esses 3 anos com esses alunos. Por quê? Porque foram anos intensos, porque tinha perseguição, eles estavam muito reclusos. Então é claro que a gente precisa... e aí, Vini, a sua percepção está apontada para um lugar interessante, que é assim, hoje nós não vivemos vidas reclusas. Hoje nós vivemos em nossas vidas. Pelo contrário, em lugar de estar recluso num único local, normalmente o nosso desafio hoje é outro, é estar recluso na nossa própria vida. É estar separado na nossa própria vida, cada um na sua própria vida. É esse o grande desafio da igreja hoje. A perseguição hoje, ao contrário do que a gente às vezes imagina, a nossa perseguição hoje é porque o secularismo e o individualismo está sacando a disposição da nossa comunhão. O evangelho ele sempre foi perseguido, sempre será e está sendo nesse instante. O secularismo e a ideologia do mundo, do individualismo, ele quer sacar o efeito do evangelho de comunhão do meu coração e do seu coração.
certo? Então, entendendo isso, em que contexto que ele fala? Aí sim, vamos lá. Não é óbvio que a pessoa cristã viva entre os cristãos, porque na maior parte do tempo a gente está inserido no meio de não cristãos. Na maior parte do tempo, nosso lugar de habitação no mundo é em missão, gente. O nosso lugar de habitação no mundo está relacionado a ser um povo disperso. Eu destaquei o texto aí de Deuteronômio 28, 25, em que o próprio Deus fala a respeito do Israel como um povo disperso, como uma semente entre os reinos da terra. Então, um ponto importante que a gente precisa entender é que não é que o mundo está atrapalhando a nossa vida de comunhão na igreja, mas é que nós fomos enviados ao mundo como semente no meio de não cristãos. Por isso que com essa afirmação, ele não tá dizendo que nós não devemos viver entre cristãos, mas ele está dizendo o seguinte, cara, na maior parte do nosso tempo, nós não vamos estar entre cristãos. Seja no trabalho, seja na família, seja na vizinhança, nós vamos estar em meio a não cristãos. Ou seja, é o eco daquilo que Deus apresentou e que está registrado lá em Deuteronômio 28, 25. Ou seja, nós somos uma semente enviada a todos os reinos da terra. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Ou seja, nós estamos em dispersão. Grava isso. Nós estamos em dispersão. Nós somos enviados. Nós não fomos chamados como igreja para viver uma vida monástica, uma vida trancado numa... Cara, seria fantástico se pudéssemos viver assim. Comida boa, comida suficiente, comunhão, esporte, vamos trabalhar, vamos lá. Então, assim, por isso que ao longo da história da humanidade você percebe que isso é um anseio da humanidade, né? Você percebe que existem vários movimentos monásticos, movimentos que aí não são só religiosos. Movimentos de tipo assim, cara, eu vou sair daqui, eu vou lá para sei lá para onde, lá a gente vai dividir tudo. Ou seja, essa sensação de comunhão é um anseio. Esse anseio de comunhão, ele é universal. Ele é universal. E no meio dessa dispersão, vem para a segunda afirmação de Bonhoeffer, o ponto 2 que eu quis destacar. A igreja é graça em meio à dispersão. Ou seja, a igreja é uma graça que Deus nos concedeu no meio da nossa jornada. A igreja, ela... Por quê? Ponto 1. A presença física dos outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. Ou seja, amados irmãos, em Cristo Jesus, quando estamos uns com os outros, nós devemos ser, e aí a gente pode refletir se de fato nós temos sido, nós devemos ser uma fonte de alegria e fortalecimento. Por isso somos igreja. Porque nós estamos em nossa dispersão, porque temos as nossas vocações, ok? Temos os nossos chamados, temos nossos papéis na sociedade, aos quais o Senhor nos atribuiu, os desafios que Ele nos colocou. Dentro desses desafios, nós somos chamados a ser semente de luz, sal da terra, luz do mundo, ok? Em Cristo. E quando nós nos juntamos como igreja, nós somos chamados a ser um para o outro encorajamento. Nós somos chamados a ser um para o outro fonte de alegria. Igreja, gente, não é instituição primariamente humana. Igreja é graça de Deus para nós. Igreja é graça de Deus para nós. Por quê? Se não é óbvio que a gente vive entre cristãos, a gente precisa de apoio, de suporte uns dos outros. Então a igreja ela tem esse papel, a igreja tem essa função de ser graça no meio da dispersão. E aqui é interessante, você imagina que nós estamos
numa diáspora, espalhados. E quando nós nos encontramos uns com os outros, imagina você cristão num mundo não cristão. É esse o contexto, né? E quando nós nos encontramos como cristãos, não dá uma alegria de saber que a gente encontrou alguém como a gente? Alguém que está enfrentando as mesmas dificuldades do mundo, está enfrentando as mesmas tentações, as mesmas lutas. Alguém que, se você pedir, cara, ora por mim, ele vai entender e vai orar por você. E aí não é simplesmente encontrar alguém da Redentor Rio de Janeiro ou alguém da Redentor Volta Redonda. Sabe, enquanto igreja, nós temos perdido um pouco essa coisa da igreja cristã, católica e universal. Ok? Católica não é romana, universal não é do Macedo. Beleza? Mas é uma igreja que, assim, não importa, no final das contas, não importa a corrente teológica, a diferença no detalhe, no bit do que você crê a respeito de batismo infantil. E o que importa é que se você é salvo e remido por Cristo Jesus, e você é enviado como igreja a viver entre os não cristãos, cara, quando eu encontrar contigo, eu que sou salvo em Cristo Jesus, nós temos um motivo de alegria. Um motivo de viver uma comunhão que no mundo nós não temos. Então, são pontos que eu quis vir trazer, e o Bonhoeffer está desenvolvendo um argumento para apontar para o terceiro ponto. Não é comum que a gente viva entre cristãos, porque a gente está numa dispersão. Logo, se estamos numa dispersão, quando a gente vive entre cristãos, quando a gente é igreja, isso é uma graça de Deus. Mas por que isso é uma graça de Deus? É só porque a gente encontra pessoas que creem na mesma coisa que a gente? Que entendem aquilo que a gente fala? Que tem o mesmo linguajar? Que tem a mesma postura diante de cultura? Será que é isso? Será que é somente ser igreja, é só identidade cultural? É só você repudiar coisas que a cultura faz? Ah, você é contra isso? Pô, show de bola. Então você vai se juntando a pessoa do lado de cá e você vai formando uma igreja, que é anticultura. Será que ser igreja é isso? O terceiro ponto, Bonhoeffer vai dizer o seguinte: comunhão, e aqui eu fiz questão de transcrever um trecho maior, mas porque ele é muito importante para a gente. Comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Ou seja, não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Quer seja um único e breve encontro, ou uma comunhão diária que perdure há anos. A comunhão é somente isso. Pertencemos uns aos outros, tão somente por meio de e em Cristo Jesus. E aí? O que vocês acharam? Quando ele diz assim, não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que aquela comunhão por meio de Jesus Cristo. Mas quando ele diz que é só isso. E o que ele falou aqui foi o seguinte: a única coisa que nos liga como cristãos e que produz e sustenta a nossa comunhão é Jesus Cristo. Foi o que ele falou. Ele não colocou espaço aqui para mais nada. Que assim, a gente precisa lembrar. É fantástico criar afinidade. É fantástico criar coisas em comum, coisas que gostamos em comum. É fantástico gostar de fazer coisas juntos. Isso é fantástico. Isso é uma bênção. Mas não é isso que nos define como igreja. É Cristo Jesus. E se é Cristo Jesus, Bonhoeffer vai destacar 3 pontos. Primeiro, um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo. Um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo. Por quê? Aí eu vou ler um pedaço do livro aqui e a gente conversa um pouco mais. Cristão é aquela pessoa que já não busca a sua salvação, a sua redenção e a sua justificação em si mesma, mas exclusivamente em Cristo. Essa é a definição de cristão. E se essa é a definição de cristão,
Nós precisamos uns dos outros para sermos igreja, para termos comunhão. Você não pode ter comunhão só com você. Para ser igreja, você precisa do outro. Mas se essa definição aqui que ele colocou faz sentido e é verdadeira, eu não só preciso do outro, eu preciso do outro em Cristo. Percebe? Eu não preciso do outro simplesmente por uma companhia. Eu não preciso do outro simplesmente para ter uma vida comum. Eu preciso que o meu irmão, que a minha irmã esteja em Cristo. Porque somente se eu estiver em Cristo e ela estiver em Cristo ou ele estiver em Cristo, somente assim nós temos uma comunhão verdadeira. Eu acho interessante a forma como ele coloca, e aí eu fiz questão de colocar a progressão do argumento dele nesses 5 pontos, porque eu acho interessante porque várias vezes na igreja, quando a gente recebe alguém, a gente, quando vai a essa pessoa, a gente tende a acolher essa pessoa apontando para nós. Em que sentido? Cara, esse é o nosso grupo. Tá aqui, conhece, a gente é hospitaleiro, a gente é... Cara, e isso, gente, faz parte do acolhimento. Mas o primeiro movimento tem que se apontar e empurrar essa pessoa para Cristo. Isso é algo difícil, porque isso envolve expor o Evangelho. Isso envolve encarnar o Evangelho. Isso envolve dar a má notícia do Evangelho, que foi o que você comentou, e a boa notícia do Evangelho em Cristo Jesus. O marketing segrega por faixa etária e por perfil. O marketing define uma persona para que aquele produto seja consumido por aquela persona, por aquele tipo de gente. Igreja não é isso. Percebe que quando estamos engajados numa plantação de igrejas, e amados, e aqui eu falo em nome do pastor Juan também, vocês nos conhecem, eu acho que há tempo suficiente para saber, existem caminhos muito mais fáceis de você acelerar as coisas numa plantação. Existem caminhos muito mais fáceis, porque se você setorizar, você atinge um público específico mais rápido. Mas nós não estamos servindo na Igreja Batista do Redentor no Rio de Janeiro para acelerar as coisas. Nós queremos tão somente ser fiéis naquilo que o Senhor nos chamou. E isso envolve dizer para vocês que vocês só são igreja, nós só somos igrejas por meio exclusivamente de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo, aquele que nos faz igreja, se esse trouxer alguém da nossa vizinhança, e aí seja, por exemplo, como Gabriel, que chegou agora. Ah, mas ele ainda é solteiro, eu sou casado. Empurre ele para Cristo, você é casado, porque você já passou por determinadas situações que ele ainda não passou. Que ele, como solteiro, encontre em você casado, você... E aí a gente fala casado porque normalmente homem com homem, mulher com mulher, no sentido de proteção, né? No sentido bíblico de proteção. Mas é assim, nós devemos entender que quando abraçamos alguém na igreja, nós abraçamos alguém por meio de Cristo. É claro que ele, de repente, tem alguma linguagem, tem alguma prática, tem alguma questão que talvez seja muito distante da minha realidade. E aí a gente conta com a diversidade da igreja. Por isso a diversidade é tão importante. E não se espantem, amados irmãos, se o Senhor nos enviar pessoas que fujam desse padrão de casais com a idade que vocês têm, com filhos pequenos. E quando essas pessoas chegarem, porque nós cremos que essas pessoas chegarão, porque faz parte do crescimento da igreja, nós cremos que a boa mão do Senhor tem preservado a gente para que a igreja vá crescendo. Quando isso acontecer, lembre-se de que não é um perfil que te define como irmão ou irmã de alguém. É Cristo Jesus. Para que você também se desafie, você que é mais jovem, se desafie a conversar com quem tem mais idade. E você que é mais velho, se desafie a discipular e a apontar, aprender a apontar para os mais novos Cristo Jesus. Por isso esse ponto é tão importante. Nós só somos igreja através de Cristo. Segundo ponto, 3.2, está aí no guia. Um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus Cristo. Por quê? Sem Cristo há inimizade entre pessoas. E aqui é um ponto muito
importante. Amados irmãos, a gente não pode negligenciar aquilo que a própria palavra diz. Fora de Cristo, nós somos inimigos uns dos outros. Sem Cristo, meu irmão, minha irmã, você vai me odiar. Fora de Jesus, não há salvação para nenhum relacionamento. Para nenhum relacionamento. Então nós precisamos entender que um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus Cristo. E se tem algo que talvez seja o desafio que a gente quer compartilhar com os irmãos nesse nosso encontro, nesse nosso retiro, é que quando a gente volte aos nossos cultos, a gente volte à nossa dinâmica ao longo do ano, que esse ponto, ele encarne na gente. A gente precisa, domingo após domingo, encontro após encontro, começar e terminar lembrando de que nós precisamos de Cristo para sermos irmãos. Nós precisamos de Cristo para não sermos inimigos. Percebe? É diferente de dizer que a gente precisa de Cristo para gostar um do outro, para ter afinidade. Não é isso que a palavra diz. A palavra nos diz que fora de Cristo nós somos inimigos. E para não sermos inimigos, nós precisamos de Jesus. Amém? E o que está implícito nisso? Nós precisamos de Jesus. Eu preciso, Igor, com todas as minhas forças, buscar a Jesus. E eu preciso, com todas as minhas forças, te incentivar a que você busque em Jesus. Porque em Jesus a gente se encontra. Em Jesus a gente se encontra. Eu não posso ir direto, simplesmente com afetos, na camada emocional, me relacionar com o Vini pela pessoa fantástica que ele é. Porque vai chegar uma hora que a nossa inimizade vai se manifestar. A inimizade com Deus, a inimizade com o homem, ela foi morta na cruz do Calvário. E nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor, e em celebrando a ressurreição a gente tem esperança, gente. Há esperança para nós. Há esperança para que nós sejamos igreja. Fora de Cristo não há esperança. Fora de Cristo nós não podemos ser igreja. Terceiro ponto, do D3. Nós fomos eleitos desde a eternidade, aceitos no tempo e unidos para a eternidade. Eu adorei isso. Nós somos eleitos na eternidade, desde a eternidade. Nós cremos que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios. Nós cremos que ele nos elegeu por sua bondade. Quando nós somos igreja, manifesta a nossa aceitação, nós somos aceitos nele como igreja, como corpo. Para quê? Para que nós possamos experimentar também, desfrutar na eternidade de comunhão. Por isso é importante entendermos que a Igreja Batista do Redentor, Rio de Janeiro, Volta Redonda, e qualquer outra igreja que se reúna ao redor da palavra e dos sacramentos, ela só é igreja por meio de Jesus Cristo. Não por meio de um partido, de uma ideologia, ou por meio da não malícia, não pecado. Percebe? É diferente de dizermos que nós vamos para a igreja porque nós não pecamos. Nós vamos para a igreja porque nós não compactuamos com o mundo. Isso é ser igreja por não alguma coisa. A palavra nos afirma que nós somos igreja porque em Jesus temos o sim de Deus. Nós não somos igreja por causa do não alguma coisa. Nós somos igreja porque recebemos o sim de Deus. Amém, irmãos? E isso tem uma diferença bastante considerável entre uma coisa e outra. Somos igreja pelo sim em Cristo Jesus e não pelo não ao mundo. O não ao mundo é uma consequência do sim de Cristo Jesus que veio ao meu coração, ao seu coração, ao seu coração e ao seu coração. Amém? A graça que nos trouxe o sim nos dá força para que nós possamos, sim, responder como um não para muitas situações. Mas o responder como um não não é a fonte, porque isso é uma questão, aí isso se tornaria um colegiado, uma reunião, um grupo, como outro qualquer, como vários grupos que nós temos na sociedade. Grupos anti alguma coisa. Grupos do não, grupos do favoráveis a. Não, igreja não é
grupo do anti, não é grupo que é anti a ideologia A, anti a ideologia B. Não, nós nos reunimos porque nós somos, em termos de cultura, conservadores. Não. Nós nos unimos porque somos pecadores arrependidos e cremos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E isso nos faz igreja. O restante, bom, o restante é consequência da nossa vida. A nossa prática depende da nossa fé. Uma coisa está vinculada à outra. Por isso é tão importante. Comunhão cristã não é mais nem menos que estar unido em Jesus. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, estou perguntando mesmo, o que nós podemos fazer como igreja, como grupo, para buscarmos viver isso? O que a gente pode fazer como igreja, o que a gente pode ser como igreja, para que a nossa comunhão seja em Jesus, somente em Jesus. Por isso, o cristão precisa do outro cristão que lhe diga a palavra de Deus. Ele necessita dele constantemente quando a incerteza, o desânimo o assediam, pois não poderá ajudar a si mesmo sem burlar a verdade. Necessita do irmão como portador e proclamador da palavra salvífica de Deus. E aqui ele tem um aspecto que eu acho fantástico, irmãos. Ele traz o testemunho da palavra em nossos lábios como mais seguro do que o sentimento dos nossos próprios corações. Percebe? Olha o que ele diz. Precisa do irmão exclusivamente pela vontade de Jesus. O Cristo no próprio coração é mais fraco do que o Cristo na palavra do irmão. Percebe que... E aí muda um pouco a nossa abordagem em relação à palavra. Você se aproxima da palavra não somente para o seu consumo próprio. Você deve se aproximar da palavra e a palavra deve habitar ricamente em nossos lábios, para que através do seu lábio a palavra chegue ao meu coração num dia que eu estiver abatido. E a palavra vindo dos seus lábios ao meu coração é mais certo da parte de Deus do que a expectativa do meu próprio coração. A minha bússola está quebrada fora da palavra. E eu e você, percebe que a relação de comunhão, ela tem um poder em Cristo Jesus pelo Espírito Santo de corrigir a bússola quebrada do nosso coração. Porque você pode, Vini, por exemplo, num dia, sem perceber, tá com o coração cheio daquilo que você acabou de ler na palavra, que quando você recita para mim, o Espírito Santo fala, cara, tá vendo? É isso aí que eu quero. E o meu próprio coração, cego, egoísta, preguiçoso, incentivado, exortado, como o Rafa falou, pela palavra que está nos seus lábios. A palavra de Deus não volta vazia. E esse texto não diz respeito somente à proclamação de púlpito. Diz respeito a que a palavra de Deus no meu lábio, no seu lábio, em todos os momentos da nossa vida, não volta vazia, irmãos. Não volta vazia. Então nós precisamos um dos outros. Apenas através de Jesus nós somos irmãos uns dos outros. E mais do que isso, a nossa comunhão consiste unicamente no que Cristo fez por nós dois. A nossa comunhão não pode ser com base naquilo, de novo, a nossa afinidade, ela é natural, faz parte da nossa constituição como seres humanos. Nós nos relacionamos integralmente, ou seja, as nossas afeições se relacionam umas com as outras quando nós entramos num círculo de comunhão. Ok, mas a nossa comunhão em Cristo Jesus não está consistindo no que nós gostamos ou não gostamos. Consiste naquilo que Cristo fez por mim e por você. E que a gente lembre disso na Santa Ceia. E que ao ceiarmos a gente possa olhar para o irmão, e a palavra nos insta a isso, olhar para o irmão e pedir perdão. Porque nós recebemos da mesma graça em Cristo Jesus. O preço que foi pago por mim e por você foi o mesmo. E é esse preço que nos torna igreja. Vamos lutar contra a história de classificar a nossa igreja, de categorizar a nossa igreja, no sentido de que nós
somos reformados e por crer na reforma, nós temos que ter determinados comportamentos. O que nos guia é a palavra de Deus. Amém? Só para que vocês entendam que assim, nós não somos cessacionistas. Amém, pastor Juan? Amém, amém. Nós cremos Amém. no Espírito Santo se movendo, é o Espírito Santo se movendo em nossos corações. Cremos no poder do Espírito Santo aqui e agora. Porque se não for o Espírito Santo, nós estamos secos. Nós estamos mortos. O quarto ponto vai exatamente de encontro a essa questão, sabe, Vini? O quarto ponto diz assim, que a gente não deve confundir a fraternidade cristã com um ideal de comunhão piedosa. Ou seja, misturar o anseio natural de um coração piedoso por comunhão com a realidade espiritual de fraternidade cristã. É diferente. Fraternidade cristã e um ideal de comunhão piedosa. Eu e você, e aí eu me incluo, eu e você muitas vezes temos como alvo, quando a gente olha a igreja, um ideal de comunhão e não a fraternidade cristã. E aí eu espero que fique mais claro para a gente à medida que a gente vai caminhando nesse quarto ponto. Porque o que o Vini testemunhou para a gente é fruto, à luz da palavra de Deus, de fraternidade cristã. De pessoas que estão diante de Deus e em Cristo, por estarem arrependidas e cheios da palavra, abre a boca e abre os ouvidos para edificar o irmão, para receber edificação. Isso é fraternidade cristã. Mas o que será que é um ideal de comunhão piedosa? Primeiro ponto, fraternidade cristã não é um ideal, mas uma realidade divina. Fraternidade cristã não é um ideal. O que seria um ideal? Vou relacionar para você. Não, lá na igreja todos se amam. Lá na igreja, ninguém mente para ninguém. Não, lá na igreja nós somos todos aceitos. Lá na igreja todos são comprometidos. Lá na igreja todos dizem sim para todas as necessidades. Não, lá na igreja, nossa igreja, todos conhecem muito a palavra. Na nossa igreja, não, uma igreja reformada, nós conhecemos muito de teologia. Na nossa igreja, e aí você começa a criar ideais. Ideais. E qual que é o problema de criar o ideal? Item 4.1.1. Numerosas vezes a comunhão cristã faliu porque vivia um ideal. Por quê? 4.1.2, lê comigo. A pessoa que ama mais o seu sonho de comunhão cristã do que a própria comunhão cristã destruirá qualquer comunhão, mesmo que pessoalmente essa pessoa seja honesta, séria e abnegada. Nós não podemos amar o nosso ideal, porque quando nós projetamos um ideal, nós brincamos de Deus. Quando nós projetamos um ideal, nós queremos submeter todas as pessoas ao nosso ideal, inclusive Deus. Quando nós imaginamos, e aqui eu posso aplicar, por exemplo, em nossos casamentos. Quando nós imaginamos e projetamos um marido ideal, uma esposa ideal, um casamento ideal, ou um filho, uma filha ideal, nós estamos sentenciando a outra pessoa aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos. Se isso não é fruto da queda, eu não sei mais o que é. Percebe, irmãos? A comunhão cristã não é um ideal. E aí, voltando para o nosso contexto aqui, nós não estamos na Igreja Batista do Redentor, no Rio de Janeiro, buscando um ideal de comunhão cristã. Ponto. Amém? Por quê? Porque ideais são só fruto da nossa projeção. Nós queremos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E Deus nos chamou para ser, em Cristo, uma fraternidade cristã. Ou seja, pecadores que fora de Cristo vão pisar no calo um do outro. Que fora de Cristo vão responder mal um ao outro. Que fora de Cristo vão querer manipular aqui e ali para fazer sua própria vontade.
Sejamos francos. Nós lutamos com isso nos nossos corações, em primeira escala, todos os dias. Em nossa casa, em nossa família, numa segunda escala, todos os dias. E não é diferente com a nossa pequena plantação. Eu e você precisamos de Cristo porque somente Cristo pode anular a voz do nosso próprio ideal. Porque Ele é o ideal de Deus para nós. Amém? Ele põe todo o resto em perspectiva. Opa! Machucou, Belinha? Ah, então tá bom. Amém, gente? Eu vou ler um pedaço aqui, eu quero que vocês comentem. Está caminhando para o final, tá? Quem idealiza uma imagem de comunhão exige de Deus, exige das outras pessoas e exige de si mesmo que esse ideal se torne realidade. Quem idealiza as coisas. Essa pessoa entra... Oi? Quem pode, pode, na verdade. Essa pessoa entra na comunhão cristã colocando exigências. Vê se você conhece alguém assim. Eu tinha que trazer uns espelhos aqui para a gente se olhar, porque a gente tem que se identificar muitas vezes dessa forma. Percebe? Quem idealiza a imagem de comunhão exige de Deus, das outras pessoas e de si mesmo que ela se torne realidade. Ela entra na comunhão cristã colocando exigências, estabelece uma lei própria e a partir dela julga os irmãos e julga até Deus. Comporta-se com rigidez, como uma acusação viva para todos os demais no círculo de irmãos. Age como se precisasse criar primeiro a comunhão cristã e que como se seu ideal fosse unir as pessoas. Tudo o que não acontece de acordo com sua vontade é considerado como um fracasso. Isso é o ideal da comunhão cristã. Lá onde essa pessoa vê seu ideal ser destruído, ela vê a comunhão se quebrando. Assim, primeiro ela se torna acusadora dos irmãos, depois acusadora de Deus e, por fim, acusadora desesperada de si mesma. Gente, como existem pessoas, como eu conheço pessoas que estão vagando de igreja em igreja, aprisionadas por um ideal de comunidade que não existe. Como é triste, irmãos. Como é triste. Como é triste e como é fácil nós, numa pequena plantação, começarmos a projetar, porque na prática, numa pequena plantação, há muito o que se fazer. Então é fácil quando a gente olha o que tem que fazer, a gente projeta o que se tem que fazer. Mas o nosso desafio está sendo que antes de fazer, a gente precisa ser. A gente, antes de fazer muitas coisas, a gente precisa ser igreja. A gente precisa ser cristão, gente. A gente precisa ser crente. Porque senão a gente não vai ser igreja. Percebem um ponto de Bonhoeffer? O ponto é o seguinte, se a gente não é crente, se a gente não ora, Vini, seu ponto está perfeito. Se a gente não ora, cara, se a gente não lê a palavra, cara, se a gente não se relaciona com Deus, a gente espera ser igreja como? Não dá para esperar. Dá para esperar ser um ideal de comunhão. Um ideal de comunhão que vai sentenciar uma prisão, eu e você, porque as nossas vontades nunca serão satisfeitas. E eu conheço irmãos e irmãs que vivem escravizados, muitas vezes, no ideal de comunhão dos outros. Porque líderes que abrem a Bíblia e estão numa posição de exposição, é muito fácil a gente expor, misturando as coisas, o que é uma fraternidade cristã, e é muito fácil a gente dizer que o nosso ideal de igreja é o ideal certo. E aí a gente tem lideranças manipuladoras, autoritárias, lideranças que, em nome de Deus, pegam o seu próprio ideal e querem lançar como um jugo sobre o povo. Amados irmãos, que o Senhor nos livre disso. Amém? Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor guarde o meu coração, o coração do pastor Juan, de querer projetar expectativas para essa igreja sobre o coração de vocês.
Porque é Cristo Jesus que nos faz igreja, amados. Não é o que nós fazemos, não é a nossa programação. Entende que é a palavra? E a palavra ela é viva em nós pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo faz essa palavra ser viva em nós, aí sim nós temos expectativa de comunhão cristã.